Meus queridos amigos, meus amados irmãos, uma boa noite a todos. Meu nome é Kelman Freitas, eu atualmente sou diretor jurídico do Centro Espírita Caminho Damasco, localizado aqui na rua Mochê 113, na Lapa de Baixo, São Paulo, capital. Estamos aqui nos preparando para retomar as nossas atividades no Centro Espírita, as atividades de cunho doutrinário, né? Que as atividades assistenciais elas nunca pararam aí diante do confinamento, aí diante da pandemia, tá? Então nós estamos aqui retomando os nossos trabalhos, né, do campo doutrinário, e hoje eu sou a cobaia. Hoje é a nossa primeira exposição virtual, né, com os palestrantes da casa, e eu preparei aqui um material aqui bem bacana, bem rápido, bem dinâmico, e nós vamos falar sobre esperança. Inicialmente eu gostaria de pedir licença a vocês, antes da nossa oração, eu gostaria de iniciar com a leitura do Vinha de Luz, do nosso querido Chico Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel, e é exatamente a mensagem sobre esperança que eu gostaria de introduzir a nossa fala de hoje. É o texto número 75, tá? Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto, e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são princípios da escola evolutiva e, por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: "Vinde a mim". Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Linda mensagem de Emmanuel, né? Eu agora gostaria de convidá-los para que nós fechemos os nossos olhos materiais e, com o pensamento elevado em Deus, nosso Pai maior, nosso Criador, nós possamos visualizar a doce figura do nosso querido Mestre Jesus, aquele amigo de todas as horas, aquele que sempre nos ampara, nos ilumina, nos esclarece, aquele que deu sangue para poder nos ensinar, trazer-nos ensinamentos para que nós possamos nos desenvolver cada vez mais no nosso caminho espiritual, no nosso caminho de desenvolvimento moral, no nosso caminho de desenvolvimento espiritual, para que em breve nós possamos estar cada vez mais próximos juntos ao Pai, a fim de fazermos e realizarmos a sua obra. Obrigado, amigo Jesus, obrigado a todos os nossos irmãos da espiritualidade que tão amorosamente se deslocam tão grandes distâncias a nos amparar, a nos auxiliar. Obrigado também a todos os amigos do Centro Espírita Caminho Damasco, os amigos encarnados e desencarnados, e principalmente obrigado
pela diretoria de doutrina, na figura da Mônica, pelo nosso presidente Reginaldo, que confiaram aqui tão sublime tarefa para que nós, no dia de hoje, possamos falar um pouquinho sobre esperança. Tudo bem com vocês? Muita saudade de estar junto com vocês, mas enfim, né? Temos aí que seguir os protocolos do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, então nós não estamos podendo nos aglomerar lá no Centro Espírita, né? Mas que bom que nós temos essa ferramenta aqui da internet para que a gente possa retomar os nossos trabalhos aí. Esperança, né? Da mitologia grega, né, se conta sobre a caixa de Pandora. Acredito que vários de vocês já tenham ouvido falar sobre a caixa de Pandora. Né? E agora, quem é que era Pandora? Né? Então tem várias versões. Pandora se diziam que era a mulher mais linda do mundo, a primeira mulher a ser feita pelos deuses. Ou então Pandora era uma grande princesa, né, da Grécia Antiga. E assim, por ela ser tão linda, ela acabava sendo venerada também pelas outras pessoas, o que causava muitos ciúmes em alguns deuses. Né? E esses deuses ciumentos, então, por conta mesmo do ciúme da sua beleza, lhe deram um presente, uma caixa misteriosa. Só que falaram para Pandora que ela jamais poderia abrir essa caixa. Jamais poderia abrir essa caixa. Agora imagina, você dá para uma mulher uma caixa misteriosa e fala para ela que ela não pode abrir aquela caixa, realmente está provocando. Um dia, Pandora, vencida pela curiosidade, pela tentação, ergueu a tampa para dar uma espiadinha o que é que tinha dentro daquela caixa. E aí que ela liberou no mundo os grandes males da humanidade, que era o que estava exatamente dentro da caixa. Então foi liberado a doença, a inquietação e a loucura. Um dos deuses que tinha mais, digamos assim, um pouco mais de amor e um pouco menos de ciúme pela Pandora, ficou muito compadecido com aquela situação e permitiu então que ela fechasse aquela caixa. Né? Então ela conseguiu fechar a tempo e prendeu ali dentro daquela caixa o único antídoto que torna suportável a infelicidade da vida. Esse antídoto era exatamente a esperança. Interessante que para os gregos antigos a esperança era um dos grandes males da humanidade, para o cristianismo, né, para as raízes do cristianismo, a esperança ela é exatamente um dos maiores virtudes teologais, né, junto com o amor e com a fé. Isso é bem interessante. Diz o ditado que todos nós conhecemos, né, que esperança ela é a última que morre. Né? Mas nós poucos de nós também recordamos que ela é também a primeira que sempre renasce diante dos momentos de dificuldade. Né? Ela pode ser a última que morre, mas ela é a primeira que renasce. Então, mas no fundo, a esperança ela nunca morre, ou pelo menos jamais deveria morrer. Né? Para nós que somos espíritas, né, que temos uma crença na vida futura, que na verdade a vida ela é uma só, é a nossa vida espiritual, que nós estamos nesse momento aqui tendo uma experiência terrestre, mas a nossa vida é a vida espiritual, o que nós temos é uma existência futura. Né? E nós acreditamos também na imortalidade da alma. Né? Então facilita o entendimento sobre as dificuldades, né, cotidianamente enfrentadas, né, pelo nosso espírito e nosso processo evolutivo por meio das vidas sucessivas. Né? A gente sabe que tem dias que nós ficamos cansados, entediados, né? Chegamos a ter assim, alguns sinais de depressão. Né? Às vezes nós não conseguimos vislumbrar assim, uma luz no fundo do túnel, chegamos no fim do caminho. Né? Às vezes a gente pode se exasperar, né? E não vislumbrar mais saída diante dos nossos problemas. Ou também não tem nenhuma possibilidade de volta, né? De reparar os erros que porventura nós tenhamos cometido. Tem aqueles dias lá que parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos foram levados para bem distante, que de alguma forma a gente não vai conseguir retomá-los, né? E a gente não vê nenhuma possibilidade também de alcançá-los. Né? Parece mesmo que, fazendo uma comparação,
com a impermanência, né, que é a nossa vida. Deixa eu acertar um pouquinho o celular aqui. Comparando a nossa vida aí com as estações, né, com as nossas estações, então quando nós nos vemos nessa situação sem achar uma luz realmente no final do túnel, parece que é o outono da nossa existência, né, que chegou para nós. E parece que essa situação faz com que sequem as nossas esperanças, né, e o vento forte do inverno ali varra de nossas mãos todos os sonhos que porventura um dia nós acalentamos. Ou então quando vem a morte e arrebata do nosso convívio aqueles entes que nos são queridos, né? Os afetos da nossa alma, deixando-nos geralmente nosso coração bem dilacerado. A gente se sente perdido, a gente não sabe que rumo tomar, a gente fica atônito, né? E aí, fazendo novamente a comparação com as estações e com tudo que existe na natureza, a gente se sente como uma árvore ressecada, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É exatamente o momento da desesperança. Então, mas, como acontece com a natureza, como acontece com as estações do ano, como acontece com a vida, que ela é impermanente, de repente chega a primavera e muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de brotos verdes e logo estão cobertas de flores e frutos, né? Aquele tom acinzentado do céu ganha de um azul muito bonito e dá lugar às cores, né? E toda a vegetação ao nosso redor dá lugar às cores verdes de tonalidades 1000, né? A cor da esperança. Os entes caros que nos antecederam, né, na viagem de retorno à nossa pátria espiritual, um dia certamente nós estaremos novamente juntos com eles, né, de corações saudosos, né? E aí nós poderemos abraçá-los novamente, sorrir, contar as nossas experiências, enfim, tudo na natureza volta a sorrir um momento. A relva verde fica bordada de flores de variados matizes, as borboletas bailam no ar, os pássaros brindam-nos com suas sinfonias harmoniosas, tudo é vida. E assim é a vida. E assim são as diversas situações que a vida vai nos colocando, que se por algum momento nos deixe desesperançosos, sempre há uma manhã, sempre há uma nova forma de encarar aquela situação que a vida nos colocou. E dessa forma, com essa nova maneira de encarar essas situações, a gente fazer uma ressignificação dessa vida. A gente saber controlar as nossas dores e evitar o sofrimento. A chama da esperança, ela reacende nosso íntimo. Nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios. Nossos objetivos se modificam e o entusiasmo invade a nossa alma. A mente esperançosa, né? A certeza que o amanhã vai ser sempre melhor. Jesus, nosso amado mestre, sublime e galileu, falou-nos muito sobre esperança no Sermão da Montanha, né, com aquele suave canto das bem-aventuranças. Então, quando a gente analisa cada verso, cada pedaço daquela poesia maravilhosa que é o Sermão da Montanha, a gente consegue sentir no fundo da nossa alma realmente as mensagens de esperança que o nosso amado Mestre Jesus nos trouxe, né? E aí ele nos exemplificou os seus ditos e feitos, enfim, toda a sua mensagem de esperança, toda a mensagem de Jesus é cheia de esperança, né? Então, quando nós somos visitados por qualquer dissabor, né, e o desespero nos toma de assalto de alguma forma, a gente deve sempre buscar o nosso amigo Jesus, né, nosso maior amigo de todos, através da oração. Porque Jesus certamente ele vai falar ao nosso ouvido, ele vai falar diretamente ao nosso coração e aí vai trazer alguma mensagem de esperança, né? A gente tem que sempre se predispor pela prece, né? A gente sempre tem que pedir ajuda a Jesus, pedir sempre ajuda aos nossos amigos da espiritualidade. E essa ajuda certamente ela vai chegar. Ela sempre chega. Às vezes a gente não tem o ouvido aguçado o suficiente para ouvir os ensinamentos que eles nos trazem.
os ensinamentos de esperança que eles nos trazem. Alguns poucos de nós temos olhos para ver, e alguns um pouco mais, outro tanto, tem ouvidos para ouvir. Mas se a gente começa a realmente ter uma constância nas nossas preces, encarar o nosso amigo Jesus e os nossos amigos da espiritualidade realmente como os nossos irmãos de caminhada, a gente vai em algum momento conseguir desenvolver essa capacidade de ouvir os seus conselhos, de ouvir os seus ensinamentos e absorver cada vez mais essas mensagens de esperança. Essas mensagens são tão suaves, elas entram, né, na intimidade do nosso ser como um bálsamo, né, nos alentando e nos dando tranquilidade. Então, se por algum momento a desesperança se acerca de nós, a gente tem sempre que lembrar do amigo Jesus, do amigo celeste, o amigo de todas as horas, né? Porque, como está escrito lá em Mateus, capítulo 11, versículo 30, ele fala bem assim: porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E tem uma outra máxima também, que agora me fugiu o versículo, que Jesus, Deus, não nos dá a cada um de nós um fardo pesado o suficiente que nós não possamos carregá-lo. Todos os fardos da nossa vida, tudo que nós passamos pela nossa vida é dado na medida correta das nossas capacidades, na medida das nossas forças, né? Bastamos apenas crer nos ensinamentos de Jesus e crer na vontade de Deus. Porque se o jugo de Jesus é suave, se o jugo de Jesus que está atribuído a nós é suave, por que a gente não o aceita? E se o fardo é leve, por que então? Porque eu acredito que eu não tenho força para carregá-lo, né? Então, a gente tem que considerar sempre que o rigor dessas dificuldades que a gente encontra pela vida, que o rigor do inverno, né, fazendo um paralelo lá com as estações do ano, ele pode ser resultado da nossa falta de cuidado, né, submetendo-nos ao jugo da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo e da queixa sem fim, né? Eu sempre costumo falar para meus amigos, até os meus colegas do Centro Espírita, que o sofrimento, geralmente eu pergunto para as pessoas o que é que ela entende por sofrimento, né? E aí nós temos as mais diversas definições. Uns falam, sofrimento é sentir dor, sofrimento é isso, aquilo, outro. Eu, no meu conceito simples, né, dentro da minha simplicidade, eu costumo dizer que o sofrimento é a não aceitação das coisas que a vida te coloca. Nós temos aquela eterna mania de querer julgar tudo, de querer controlar tudo, mas só que a vida, ela não pede opinião sobre o que nós desejamos ou não. As situações vão acontecer, nós queiramos ou não. Então, quando você não aceita as coisas que acontecem ao longo da nossa vida, isso se estabelece o sofrimento, né? Você se coloca diante daquela sua situação de não controle, ou seja, você queria controlar, mas você descobre que você não tem controle de nada. Daí se estabelece o sentimento de sofrimento, de frustração e, consequentemente, um grande sofrimento, né? E aí vem, talvez, nesse caso, a desesperança também resulte da nossa própria insensatez, né? Carregando o pesado fardo de prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda ordem e de outros tantos fardos inúteis que nos sobrecarregam os ombros, destroçando as forças, né? E aí, como então vencer, né? Voltar a ter uma postura mais esperançosa, mais otimista, encarando aquelas situações que a vida nos colocou de uma forma mais leve, mais inteligente, ressignificando aquela situação que a vida te colocou. Ao invés de você encarar aquilo como um grande fardo pesado que vai te proporcionar dor e sofrimento, que tal nós encararmos essas situações, muitas vezes reconheço que são bastante desafiadoras, mas que tal nós encararmos essas situações como grandes ensinamentos? Então você ressignifica. Você tem uma mesma situação que sobre uma ótica ela te causa muita dor, muito sofrimento, mas sobre outra ótica ela vai te conduzir a um patamar de entendimento espiritual mais elevado, porque você tirou proveito daquela situação.
Você tirou proveito no sentido que você aprendeu com aquela situação. Então, diante, pessoal, de qualquer circunstância, a gente deixar que a esperança invada a nossa alma, né? Que nós assim possamos ter uma postura mais confiante em Deus, né? E Deus nos dá sempre oportunidade, né, novas para refazermos os caminhos, buscando a nossa redenção. Outra coisa que eu falo bastante também é que esse caminho que Deus traça para a gente, ele é bem interessante, porque o caminho nosso ele é solitário. Mas nós temos que ter esperança e crer isso com todas as nossas forças, que embora o caminho seja solitário, nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Ou, se você está encarnado, você sempre tem um grupo de amigos ao seu lado, tem seus familiares, tem seu companheiro, sua companheira. Tá? Se você pedir ajuda, você sempre será ajudado. E por outro lado, no plano espiritual, a grande maioria de nós não consegue ver ou sentir, mas nós temos a certeza absoluta que nós estamos sendo sempre amparados ao longo do nosso caminho. É por isso que eles falam que o caminho ele é solitário, porque eu tenho que fazer o caminho com as minhas próprias forças. Eu tenho que caminhar o meu caminho com as minhas próprias pernas. Ninguém vai caminhar para mim o que eu tenho que caminhar. Mas o que eu tenho que ter certeza é que, embora o meu caminho seja solitário, eu nunca estou só. Porque Jesus, porque Deus, porque os meus irmãos da espiritualidade estão sempre amparando. E não precisa ser só os irmãos da espiritualidade. Os nossos irmãos aqui, dessa grande família, né, que nós escolhemos e colocamos na nossa vida, que são a família dos amigos, e a nossa grande família também, que tem um processo encarnatório conosco, né, eles também estão sempre ali. Basta a gente ter a humildade, né, de pedir ajuda e também de oferecer ajuda quando se for necessário. Né? Então, nesse contexto, a gente tem que observar que a esperança ela deve ser sempre uma constante em nossas vidas. Né? A esperança ela coloca a gente num patamar de vibração espiritual mais elevado, né? E acaba causando uma blindagem, né, em nosso ser como um todo, nosso ser espírito, perispírito, corpo físico, blindando a gente de doenças, principalmente doenças do campo psicológico. Se nós temos uma postura otimista diante da vida, a gente não vai dar vazão para que sentimentos de destruição, para que sentimentos que enfraquecem a nossa alma tome conta do nosso ser. É por isso que nós temos que ter sempre esperança de dias melhores, esperança de cura das doenças que afetam a humanidade. Hoje nós estamos sofrendo uma pandemia mundial, a pandemia do Covid-19, causada pelo coronavírus. Nós temos que ter esperança. Né? Querendo ou não, vamos acreditar nos nossos gestores, vamos acreditar nos nossos governantes, vamos acreditar nos nossos cientistas, principalmente. Né? Vamos ter esperança que essa cura, não só para a Covid, mas de tantos outros males que já está aí há décadas, né, afetando a humanidade, um dia essa cura vai chegar. A cura para o nosso corpo físico. Porque nós temos esperança, porque a cura das nossas doenças, as doenças que afetam a nossa alma, ela está mais ao nosso alcance. Está mais ao alcance diante da nossa postura, diante da postura de buscar um autoconhecimento, diante da postura espírita de renovar as atitudes. Né? Então, renovar as nossas atitudes, fazer uma verdadeira reforma íntima, né, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Esse é o remédio básico, né, que leva exatamente à cura dos males que afetam a nossa alma. Né. A esperança também é que nós temos que buscar as realizações superiores. Tá? Eu sempre falo muito com meu filho. Meu filho agora ele fala que ele quer ser engenheiro aeroespacial, ele quer estudar no ITA. É possível. O universo ele é muito abundante. É difícil entrar no ITA, é muito difícil entrar no ITA. Mas tá aí, as oportunidades são as mesmas para todo mundo. Se ele tem fé, se ele tem vontade, se ele tem esperança de fazer isso, ele tem que buscar essa realização superior. Eu dou exemplo dele, mas isso vale para todas as realizações que a gente busca, que a gente almeja para a nossa vida, para os nossos projetos, para o nosso dia a dia. E uma coisa muito importante também que nós temos que ter esperança constantemente é a esperança de paz.
a esperança de paz entre as pessoas, a esperança de paz entre os povos, entre os países, mas para a gente conseguir, né, para a gente conseguir desenvolver essa esperança de paz, tem um trabalho básico a ser feito antes, que é a paz, a nossa paz interior. Primeiro, para a gente conseguir, para a gente ter esperança que os outros façam a paz entre si, primeiro você tem que fazer a paz com você mesmo. Né? Buscar desenvolver todas as ferramentas que te tragam, que te coloque em contato com a sua paz. Né? Porque é desenvolvendo a nossa paz interior que a gente vai conseguir transbordar essa paz e irradiar essa paz no nosso entorno. Então, essa esperança de uma paz mundial, né? Essa esperança que todos os povos consigam erradicar as guerras, que essa esperança que nós temos que ter de erradicação da fome mundial, né? Isso parte primeiro da gente. Né? Eu acredito que aí é a peça básica, que quando você consegue atingir esse nível de paz interior também, você começa também a reverberar todo o amor que existe dentro de nós, todo o amor que é da nossa divindade, né? Fazendo com que a nossa esperança, né? Essa esperança toda que a gente está falando aqui, que na verdade é uma crença emocional, né? Pautada na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal, possam ganhar efeito, possam vir à tona. A gente sabe que a esperança ela requer uma certa perseverança, né, que é acreditar em algo que é possível, mesmo quando há indicações ao contrário. Esse é o grande segredo. Gostaram? Bom, pessoal, hoje a ideia era isso mesmo, foi um bate-papo assim bem rápido, bem dinâmico, aí coisa de 15 minutinhos, 20 minutinhos. Tá? A gente vai tentar fazer nas próximas semanas com palestrantes diferentes. Tá? A ideia é que a gente fizesse uma palestra de até 45 minutos, que é o tempo que a gente utiliza no Centro Espírita, mas eu conversei lá com o presidente, com a nossa diretora de doutrina, que pela minha experiência de lives, o pessoal depois de 20 minutos, 30 minutos começa a sair da live, e aí eu falei, bom, pelo menos essa introdutória a gente conseguiu, eu percebi aqui que a frequência se manteve ali mais ou menos ali entre, né, 30 pessoas mais ou menos, e não teve evasão. Gostei muito da experiência, espero que eu tenha trazido realmente uma mensagem de esperança para todos nós, né? E que a gente consiga, a partir de agora, realmente vibrar mais, né, numa frequência mais elevada e tentar reverberar essa esperança para onde quer que nós passamos. Tá? Então, eu gostaria de convidá-los nesse momento para que nós novamente fechemos os nossos olhos físicos, os nossos olhos materiais e mantendo a vibração elevada, a vibração, os nossos pensamentos em Deus, nosso Pai maior, nosso Criador e nosso amado Mestre Jesus, a gente possa realmente agradecer a oportunidade de estarmos encarnados, agradecer a oportunidade de, nessa existência nossa, podermos cumprir várias tarefas, podermos realmente resgatar várias das nossas faltas, agradecer a oportunidade de estarmos nos melhorando a cada dia, agradecer a oportunidade de nós estarmos realmente trilhando com bastante afinco, com bastante força e perseverança no nosso caminho espiritual, né? E que nós possamos em breve superar mais essa dificuldade material que nós estamos passando, que é essa questão da pandemia, do Covid-19, né? Porque nós temos esperança, nós temos a certeza que dias melhores virão, né? Porque nós vibramos para um planeta melhor, vibramos para um planeta regenerado, um planeta sem doenças, um planeta sem dores, um planeta realmente onde o amor entre as pessoas supere as questões do ego, as questões do egoísmo, e que a gente possa realmente viver e vibrar na paz. Então, boa noite a todos, e que a paz do nosso querido e amado Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, hoje e sempre.